Meu querido pastor Gildo, amado amigo, companheiro, por favor, vem aqui, vamos orar contigo e que Deus fale aquilo que está no coração dele através da tua vida. Isso aqui é companheiro, é irmão. Você sabe que a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmão, né, Kofi? A Bíblia diz isso aqui, ó. Irmãozão, companheiro, jornada, genro, né? Não pode esquecer isso não. Né? Então nos sentimos honrados com vocês. É o que Deus já tem feito, o que Deus continuará fazendo. Pai querido, do meu coração, do fundo do meu coração, quero te agradecer pela tua graça, teu amor, pela comunhão, pelo mover do teu Espírito. Deus, e agora o teu servo estará trazendo, Pai, a tua palavra. Deus, que o Senhor traga a unção dobrada, porção dobrada sobre ele. E a nós oramos, assim como ouvimos o testemunho da nossa irmã, que trazemos todo o pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Nós nos submetemos totalmente ao teu senhorio. Que o Senhor fale e que a tua palavra frutifique em nós. Em nome de Jesus. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. E ainda que eu ande em vale de sombra de morte, não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Por que estáis ansiosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber? Vede os passarinhos, que nem plantam nem colhem, e o vosso Pai os alimenta. Em nada estejais ansiosos, antes as vossas petições e as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Nunca lestes, nunca ouvistes que o Deus eterno, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, não se cansa nem se fatiga? Ele dá força ao que está cansado, renova as forças do que já não tem mais nenhum vigor. Os jovens se cansarão, os mancebos se fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não hão de se fadigar. Aleluia! Bendito seja o nome do eterno Deus. Que bom, queridos, que alegria, que prazer, que privilégio poder estar convosco mais uma vez. Eu já estou começando a me acostumar. Essa é a quarta vez que tenho o privilégio de estar com os irmãos. A primeira vez foi lá onde, eu não sei onde que era aquele local. Era num determinado local. E tive a oportunidade de, desde aquela época, estar com os irmãos, e esses dias têm sido tão tremendos, têm sido tão proveitosos. Deus tem sido tão bom. Aliás, Deus é bom e a sua misericórdia não tem fim, dura para sempre. Eu te perguntaria, qual é a sua expectativa aqui nessa noite? Por que você está aqui? Não tinha um outro lugar mais interessante? Não tinha um passeio, uma visita,
um futebol para assistir, um MMA, um shopping, um cinema, visita algum parente, alguma coisa assim. Por que você está aqui nessa noite? O que você carrega de expectativa no seu coração? A Bíblia diz que Deus gosta quando a gente se aproxima dele com esperança, quando a gente se aproxima dele com expectativa. Expectativa é uma sensação, é um sentimento que nos leva a imaginar e a esperar que alguma coisa está por acontecer. Isso é expectativa. Existe a expectativa negativa, mas na grande maioria das vezes a expectativa ela é positiva. A Bíblia diz, e a gente pode chamar isso de fé também. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar, precisa crer que Ele é abençoador, que Ele é presenteador, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando a gente chega numa reunião como essa, e a gente se joga nessa cadeira aí, alguns com uns quilinhos a mais, outros com uns quilinhos a menos, mas daí a gente se joga nessa cadeira e fica aí assim, poxa, como? Ok, eu vim aqui, é culto, eu tenho o hábito de vir, eu vim cumprir minha agenda religiosa da semana, nada acontece. Às vezes a gente sai até pior. Isso é possível? Claro, inclusive é bíblico. O apóstolo Paulo disse, olha, eu estou falando a vocês, eu estou ensinando a vocês para que quando vocês se reunirem, não seja para pior. Está lá na carta aos Coríntios. Para que vocês não se reúnam para pior, e sim para melhor, quando ele está ensinando sobre a participação na ceia do Senhor. Então, é possível a gente se reunir para pior, se reunir e não sair edificado. E quando nós não saímos edificados, não é porque Deus não falou, não é porque Deus não estava presente. Ele disse, Ele garantiu que onde houver 2 ou 3 reunidos, Ele está presente. E esse Ele está presente, quando há 2 ou 3 reunidos, é numa expectativa diferente, de um mover diferente, porque na verdade Deus mora em nós, Deus habita em nós pelo seu Espírito. Então Ele é o Deus Emanuel, o Deus presente. Mas essa menção desse texto é no sentido de que haverá um mover de águas, haverá um mover do Espírito, quando 2 ou 3 se reúnem para fazer menção do nome do Senhor. Então, a expectativa do coração de Deus aqui nessa noite é de tocar na gente, é de nos tocar pela sua palavra. E a nossa expectativa, lógico, nunca deve estar na direção de nenhuma personalidade humana, mas sempre na direção daquele que usa as coisas que não são. E eu quero me colocar nessa posição aqui nessa noite. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. As loucas e débeis deste mundo para confundir as sábias e as inteligentes. Então eu quero me colocar nesse lugar nessa noite para ser um instrumento de Deus, para te abençoar, para ser canal de Deus, para trazer uma palavra ao seu coração nessa noite. É certo que nesses dias Deus já nos tem acrescentado muito. Que bom, que gostoso ouvir o testemunho dos irmãos que vieram aqui ministrar, dar fazer a sua proclamação, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quero me alegrar com vocês, irmãos. Eu sei que muitos outros poderiam vir e compartilhar, mas obrigado por vocês que vieram e foram interlocutores desses outros. Que Deus continue abençoando. Quer dizer, irmão Fernando, querido, faz assim, irmão, todos os dias, e reserve um tempo diário. Às vezes a gente se empolga e diz assim, a partir de hoje, todo dia eu vou dedicar 1 hora na presença do Senhor. Aí no primeiro dia só consegue 10 minutos. No segundo dia, se esforça um pouquinho mais, consegue uns 8. Aí no terceiro dia, não tem jeito não. Então, qual é a minha orientação? Faça um combinado com Deus de 5 minutinhos. 5 minutinhos, entre você e a palavra, todo dia. Começa assim, 5 minutos. Coloca um alvo atingível
do seu ponto de vista, daquilo que é a sua experiência hoje. Faz um combinado com Deus, como diria meus meninos quando eram pequenos. Faz um combino com Deus. Faz um combino com Deus de 5 minutos. E aí, irmão Fernando, antes de abrir a palavra, abra o seu coração. Se jogue no chão, meu irmão. Dobra os joelhos e fala: Espírito Santo, fale comigo. Pede a Ele. Porque a palavra diz que é Ele que nos ensina. É Ele que nos traz a palavra revelada. Não pode haver uma vez que uma pessoa na terra se ajoelhe diante de Deus e diga: Deus, pelo teu Espírito, fale comigo. Não tem uma só vez que Deus negue a sua voz. Uma só vez. Então antes, e minha irmã Lúcia, isso, minha irmã. Irmãos, isso é tão sério. Fortalezas na nossa mente, embates, pensamentos, conceitos que às vezes nos separam da profundidade do oceano da palavra. E aí a Bíblia se torna uma leitura chata, uma leitura indesejada, quando a gente lê e não consegue prescrutar. Porque aqui não é um livro qualquer de sabedoria humana, é mistério de Deus, é palavra de revelação. Então a gente precisa sempre ir muito mais além do que está escrito. E a própria palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Você pode dar um forte aplauso agora ao Senhor pela sua palavra, pela sua bondade, pela sua sabedoria. Aleluia. Tem uma canção, e eu queria que vocês viessem aqui. Eu gosto dessa canção demais, porque ela é uma declaração de que quando a gente faz essa declaração, essa canção é uma canção que a gente canta há muito tempo. Esses tempos, esses dias, como diriam meus filhos lá, eu estou assim numa vibe de trazer de volta algumas canções. Como hoje de manhã aqui eu deixei os meninos em aperto, porque a gente foi cantar uma canção que eles não conheciam, mas deu certo, fluiu, o Espírito Santo moveu no nosso meio. E tem uma canção que diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Eu gosto de cantar essa canção, porque quando você declara a grandeza de Deus, todas as outras coisas tomam o seu devido lugar abaixo do estrado dos seus pés. Nada é tão grande como o nosso Deus. Nada é tão poderoso quanto Ele. Então quando a gente declara grande é o Senhor, nossas dificuldades se tornam pequenas, nossas ansiedades se acomodam, nossos desafios que nos parecem ser tão grandes, e podem ser tão grandes, maiores do que nós, mas nada nunca será tão grande quanto o nosso Deus. E se você não se importar, nós vamos fazer um grande coral e a gente vai ficar de pé diante dele agora. E nós vamos cantar. Aleluia. Quem conhece essa canção? Amém, todo mundo. Então vamos lá. É o Senhor e muito digno de louvor. Enche a sua boca e fala isso bem, com toda esperança e expectativa. A alegria de toda a terra. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. É bom demais dizer isso, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande, grande é o Senhor e muito digno. Aleluia. É bom dizer isso a ti, Senhor. Na cidade do nosso Aleluia. Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o que inimigo. nos ajuda contra o Inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Pode sentar, por favor. Eu queria te convidar a abrir a palavra poderosa na carta aos Hebreus, capítulo 12. Aleluia. Hebreus capítulo 12. Quero ler com vocês o versículo 1 e o versículo 2. A temática alvo da nossa atenção esses dias, o tema alvo da nossa reflexão desde sexta-feira, nesse seminário, nessa conferência, tem sido libertação. Eu gosto sempre de pensar em libertação não como um ato concluído. Libertação, do ponto de vista bíblico, sempre se estabelece num processo. Nós somos libertos e continuamos buscando outros níveis de libertação. Então a libertação se processa em níveis. E eu posso imaginar que não há ninguém entre nós que possa dizer que na prática você já é 100% livre. No ideal, sim. No ideal da cruz, todo recurso para a nossa plena libertação já está à nossa disposição. Mas daí a gente vai se apropriando. À medida em que nós somos libertos, à medida em que nós conquistamos um certo nível de libertação, nós vamos buscando outros níveis de libertação. Porque a proposta é: a vereda do justo é como luz
da aurora, que vai brilhando mais e mais, até, aleluia. Então, um dia, diz a Bíblia, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Nós seremos semelhantes a Ele. E assim como Ele é, nós o veremos face a face. Esse dia vai chegar. Ainda não chegou. Está acontecendo. O plano da salvação é uma proposta de vida eterna. Vida eterna não é apenas vida depois da morte. Vida eterna é um estilo, é uma qualidade de vida, é uma essência que a gente começa a experimentar agora, aqui na terra. Então nesse processo, ou esse processo a gente chama de libertação, para que a gente não se sinta ofendido, por exemplo, e tirar a nossa carteira de membro do bolso e dizer: eu tenho 45 anos que me converti. Pode ser que isso não garanta muita coisa. Que às vezes a gente fica no primeiro nível da salvação, sem mergulhar no oceano de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, é bom que a gente compreenda que libertação vai se processando em níveis que a gente vai alcançando em Deus na nossa vida. Posso ouvir um amém? Ok. Então vamos lá. Hebreus 12, versículos 1 e 2, assim está escrito: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Esse texto, ele é um texto assim enigmático em algum sentido. Eu gosto dessa expressão que aparece aqui nesse texto, de que nós precisamos deixar de lado embaraço e pecado que nos rodeiam, para que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Olha que dinâmica simples, interessante. Primeiro, esse texto bíblico diz que Deus tem uma proposta para cada um de nós. Que proposta é essa? Que nós tenhamos uma carreira e que nós façamos essa carreira não de qualquer forma. Nós devemos fazer, e parece ser aqui correr a carreira, né? Parece ser uma redundância, um pleonasmo, mas essa carreira no sentido de proposta de eternidade que há na nossa direção, ela precisa ser feita e qualificada de duas formas. Primeiro, deve haver perseverança. E a proposta não é que nós nos arrastemos até a eternidade. A proposta não é que caminhemos. A proposta é que corramos. Corramos a carreira que nos está proposta. E daí esse texto nos traz como alvo, estabelece um alvo. Nós temos uma linha de chegada. Ninguém entra numa maratona, ou pelo menos não deve entrar numa maratona sem saber qual é o ponto de chegada. Qual é o louco maratonista que faria isso? Ele sabe exatamente o ponto em que ele vai partir, o ponto em que ele vai chegar. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo. E esse texto é bem didático nesse aspecto. Corramos com perseverança, não se permitindo atrasar, não se permitindo ser paralisado. Corramos essa carreira com perseverança, olhando para o nosso alvo, Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Esse é o fundamento. Agora, minha ênfase nessa reflexão está no fato de que esse texto faz uma diferença clara daquilo que faz uma menção clara daquilo que pode nos atrapalhar, daquilo que pode nos impedir nessa carreira, e faz uma diferença clara entre pecado e embaraço. Não sei se você já tinha prestado atenção nisso. Deixando, pois, de lado todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Então, existem coisas que necessariamente não são pecados na nossa vida, mas que podem nos embaraçar e nos impedir de fazer a carreira, e portanto nos impedir de chegar ao nosso ponto, ao nosso alvo final, como disse antes, Jesus, tornando-nos semelhantes a Ele, pois assim como Ele é, nós o veremos. Mas só acontecerá isso com quem perseverar na carreira, com quem guardar sua coroa até o último dia, fizer essa corrida sem embaraços e sem pecado. Olha que interessante. O pecado, ele é sempre fatal. A Bíblia diz: o que faz separação entre vós e o vosso Deus são as vossas iniquidades e os vossos pecados. O apóstolo Paulo diz: nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o presente, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem principados, nem potestades. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a Bíblia diz, no texto de Isaías, se não me falha a memória, Isaías 52, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades e os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado é sempre uma fatalidade. O pecado sempre leva à morte. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o fim deles é morte. Está escrito: o salário do pecado é morte. Então o pecado é aquilo que flagrantemente a gente comete, errando na direção do alvo. No original grego, pecar é justamente isso, errar o alvo. E todos nós sabemos que o nosso alvo é Cristo. Então, nesse processo da caminhada, fazer qualquer desvio, naturalmente é um pecado, é um erro. Aí, como meu amor falou aqui hoje pela manhã, não sei se ontem, normalmente nós elegemos facilmente aqueles pecados que socialmente são reprováveis. E normalmente na Bahia, aquelas pessoas que querem, algumas pessoas que querem argumentar assim, dizer: não preciso desse negócio de fé, não preciso de ser crente, é só uma pessoa boa. Aí a pessoa diz: eu nunca matei, nunca roubei e não vou em festa. Pronto. E em festa tem o sentido de eu não sou envolvido em farra, em bebedeira, é mais ou menos esse o sentido. Então, eu não matei, eu não roubei, eu não vou em festa. Então pronto, está tudo bem comigo. Então nós elegemos alguns pecados, né, como esse tipo de coisa e tal. Mas olha, meu querido, pecado é cometer, é fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que não deve ser feito. E o que é isso? Bom, aí tem que conhecer a palavra. Por isso que está escrito, Jesus disse: errais ou pecais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o pecado, ou sobre o pecado, não é essa a minha ênfase nessa noite. Minha ênfase, minha reflexão com vocês não é sobre o pecado. Que esse texto diz: deixando, portanto, de lado o embaraço e o pecado. Veja que há uma distinção. Então vamos pensar no embaraço. Porque às vezes nós estamos nessa proposta de carreira da fé, examinamos a nossa vida, não conseguimos identificar
situações de pecado, a respeito dos quais precisamos nos arrepender, confessar e abandonar, e nos sentimos sem conseguir caminhar. E às vezes são anos, décadas, e a gente pensa: o que está acontecendo comigo? Meu Deus, porque fulano de tal chegou na igreja tem 3 meses, e eu estou aqui há 48 anos. O que há comigo? Ou o que há com o Senhor? O que há contigo aí, Deus? Aí Deus, ó, comigo aqui está tudo bem. Não seria um embaraçozinho na sua vida? Você já experimentou entrelaçar umas cordas nos seus pés, nas suas pernas, e correr e disputar uma carreira com alguém? Já experimentou isso? Você já participou na escola daquele negócio de corrida de saco? Então, quem consegue correr embaraçado? Quem consegue correr laçado? E observe que esse texto diz que há laços que podem nos prender e nos impedir de correr com perseverança. O pecado, a Bíblia diz que é uma coisa que pode nos impedir, e cita também embaraços. O que seriam esses embaraços? Há uma versão que diz assim: desembaracemo-nos, portanto, de todo o peso e do pecado. Então, existem algumas coisas que são demasiadamente grandes na nossa vida, que não chegam a ser um pecado, mas elas são muito grandes e tornam-se um peso para nós. O que seriam esses embaraços? Normalmente esses embaraços nós vamos encontrá-los na direção da alma e dos sentimentos. Um pouquinho daquilo que já foi testemunhado aqui pelos irmãos. Às vezes uma decepção na igreja. Ficamos decepcionados, ou sofremos uma decepção com alguém na igreja, com um líder, com um irmão, que na banda, no coral, com o pastor. Às vezes fomos mal interpretados pelo pastor, ou interpretamos mal uma ação, uma palavra do pastor. E meu querido pastor Geré, pense numa coisa que trava uma pessoa, é um conflitozinho na direção do seu pastor, do seu líder. Porque a figura do pastor na Bíblia, a figura do sacerdote, é aquela figura, como disse aqui hoje pela manhã, o sacerdote, ele existe essencialmente para curar. Sabe aqueles leprosos que Jesus curou e disse assim: vão ao templo e apresentem-se ao sacerdote e leve a oferta destinada. Então era o sacerdote que averiguava, era o sacerdote que dava o decreto: ok, você está curado. Então a figura do sacerdote na vida de um discípulo, de uma ovelha, é aquela figura que representa a possibilidade da cura, sem nenhum endeusamento, porque não é a oração do pastor que é mais forte do que a oração sem essa aí, viu, irmãos? Não vamos entrar, eu não comungo, eu não compartilho dessa ideia dos homens poderosos que vamos lá para fazer uma oração por mim. A minha oração é tão poderosa quanto a sua. E a sua oração é tão poderosa quanto a oração do pastor Jeremias. Porque não é a nossa oração, é o endereço da nossa oração, que é Jesus. Tudo aquilo que pedis ao Pai no meu nome. Então é a chancela do nome que nós usamos. Ok? Então, às vezes o embaraço pode ser um probleminha, um conflitozinho que aconteceu com a gente na igreja. E aquilo nos prende. Necessariamente não é um pecado, porque não desenvolveu um ódio, não desenvolveu uma raiva, não desenvolveu um sentimento constante de vingança contra aquela pessoa, mas deu uma trincadazinha e deu aquela, sabe, aquela laçadazinha ali. Não necessariamente não é qualificado, não é visto por Deus como um pecado, mas foi um embaraço. E aquilo fica ali,
silenciosamente nos impedindo. Aí nós pensamos, agora eu vou me dedicar, mas aí a gente pondera mais. Então, decepções funcionam com uma capacidade poderosa de nos prender e nos embaraçar. Às vezes foi uma grande perda que teve. Teve uma grande perda, sabe? Alguém muito chegado, morreu o marido, morreu a esposa, um filho que morreu, um parente e tal, sei lá, vivenciou alguma tragédia, alguma dor, e aquilo marcou tão profundamente. Mas vai dizer que essa pessoa está em pecado porque ela foi marcada por uma tragédia, por uma dor ou por uma perda? Não, não é um pecado, mas é um embaraço que aprendeu. Quantos casos conhecemos, quantas situações de pessoas que vivem décadas presas por uma dor. E elas não conseguem sair de onde estão. Elas não conseguem expressar o seu potencial produzindo em área nenhuma, porque estão presas a uma dor e a uma perda. Quando penso nisso, sempre me lembro de uma reportagem que assisti de um desses países, um casal que tinha o seu primeiro bebê, e a criança estava nos primeiros meses de vida, ainda tomando aquelas vacinas obrigatórias. E eles levaram o bebê, tomou a vacina normal, comum, todo bebê toma. Trouxeram a criança para casa. Normalmente algumas vacinas têm aquela reaçãozinha de uma febre, alguma coisa. Colocaram o bebê para dormir. Mas o bebê nunca mais acordou. O bebê morreu. Essa reportagem passou no Fantástico algum tempo atrás. É possível que alguém tenha assistido. E aquele pai desesperado pela dor da perda do seu primogênito, porque olha aqui para mim, queridos. Ninguém pode medir a dor de um pai que sepulta um filho, de uma mãe que sepulta um filho. Porque é o ciclo inverso. Filhos sepultarem seus pais dói muito. Eu posso falar com todas as letras para vocês, porque eu já sepultei o meu pai, eu sepultei a minha mãe, 1 ano e 2 meses depois eu sepultei o meu pai. Ela com 66 anos e o meu pai com 67, 68 anos, morreram muito jovens. Então eu sei o que é a dor de sepultar os pais, mas esse é o ciclo natural. Mas esse ciclo inverso, de pai sepultar filhos, e esse pai, na reportagem a que me refiro, ele disse, foi a vacina. Foi a vacina, não foi a vacina, foi, não foi. E ele foi a todas as instâncias possíveis. E nisso o bebê sem ser sepultado. Porque naquele país lá, só pode sepultar a criança se o pai ou a mãe assinarem a autorização. Ele disse, eu não assino. Foi a vacina que matou meu filho. E o governo terá que assumir isso. E ele foi a todas as instâncias possíveis para que o governo do seu país assumisse que foi a vacina que matou seu filho. Resultado, essa reportagem estava sendo exibida 20 anos depois do fato ocorrido e o bebê ainda estava lá, sem ser sepultado. 20 anos depois. Resultado, a esposa não conseguiu conviver com esse homem mais, porque ele estava preso a uma dor, a uma perda. Ele não pensava outra coisa, não vivia outra coisa. Ele agarrou-se àquela dor e não soltou. A esposa não conseguiu mais viver com ele. Eles se separaram alguns anos depois. E ele, 20 anos depois, quando exibiu essa reportagem, ele ainda estava preso à dor e à perda. Imagine que nível de embaraço na vida desse homem. Ele não conseguiu ser mais nada, fazer nada na vida. Então, às vezes, nós experimentamos isso na proposta da carreira da fé. Nos permitimos ser embaraçados. Às vezes, sei lá, uma frustração, algo que não deu certo. Sonhou com algo, projetou algo, seja lá em que área for. Alguém que projetou ser profissionalmente
ou exercer a sua profissão em alguma área específica. Não conseguiu entrar na universidade, não conseguiu a faculdade, não conseguiu se formar. Enfim, se frustrou, parou na vida, parou no tempo. E quando vai falar de projeto de vida, se lembra que foi frustrado um dia. Embaraçado. Alguém que imaginou uma empresa, um negócio. Ou alguém que tinha um negócio e tal, uma vida financeira estabilizada, estabelecida, resolvida. De repente, tudo desmoronou, quebrou tudo. Sabe, uma frustração inominável. Tomou conta desse coração. E aí não conseguiu mais administrar. E essas coisas todas as vezes, e como nós somos muito pudorosos, temos muito pudor na fé, nós não assumimos alguns sentimentos, como por exemplo, muitos desses embaraços geram uma descrença na direção daquele em quem a gente diz que é o Senhor de todas as coisas. Fica um negocinho ali na direção de Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez isso? A gente tem um porquê na direção de Deus e Deus não tem nenhum problema do nosso porquê. Nenhum problema. Mas às vezes a nossa frustração, a nossa dor, a gente no mundo físico direciona para alguém. Mas em última instância, às vezes, essa dorzinha está dirigida nessa relação com Deus. E isso se torna um tremendo embaraço. Não poderíamos dizer que é um pecado, mas é um embaraço que não nos permite correr a carreira proposta. E aí, embaraçados, e olha, a Bíblia diz, estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas. Quando eu leio, quando eu penso nas testemunhas, me vem à memória a galeria da fé do capítulo anterior, que é o capítulo 11. Que fala dos homens e mulheres tremendos que viveram na terra, que foram esquartejados, que passaram fome, que foram injuriados, que foram mortos, mas não negaram a fé, foram firmes, conquistaram, não, mesmo sem terem conhecido o Messias, mesmo sem terem visto o Messias, só pela promessa, só pelo anúncio de que ele um dia viria. A Bíblia fala desses heróis da fé, de Moisés, de até Raabe, a ex-prostituta, e fala de tantos outros, e o escritor diz, olha, e se fôssemos listar, não teria espaço, não haveria tempo. E aí introduz o capítulo 11, dizendo, nós, pois que estamos rodeados de tão grande nuvens de testemunhos, nos desembaracemos, joguemos fora todo embaraço, todo peso e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pelo resultado que lhe estava proposto, não se importou de passar pela vergonha e pelo sofrimento. Eu quero dizer que tem uma proposta para cada um de nós, e tem uma recompensa, tem uma coroa, tem um nível de vida estabelecido que nos espera. E aí, essa carreira não pode sofrer solução de continuidade. Essa reflexão nessa noite é uma proposta para você pensar. Eu estou envolvido em algum nível de pecado? Claramente, pecado consciente. Ou eu me livro deles, ou ele me mata. Segunda, não, eu não, assim, pecado, não, mas tem algum embaraço? Você está embaraçado em alguma sensação, em algum sentimento, em algum conceito. Às vezes adotamos conceitos, e como normalmente a gente faz menção disso, o contexto do conhecimento. Eu não tenho nenhum problema com o conhecimento, pelo contrário. Quanto mais leio e estudo, quero mais ler e quero mais estudar. Mas, para os nossos jovens que entram na faculdade, nossos jovens, né, que andam no contexto da igreja, de repente eles entram na faculdade, dá um nó.
Porque tem uns conceitos que são claramente contrários àquilo que a gente crê a partir da palavra. E às vezes a gente se permite adotar alguns conceitos, algumas ideias que acabam se tornando embaraços na nossa vida, impedindo a nossa fé e o nosso crescimento. Quais embaraços você identificaria na sua experiência de vida, dos quais você quer se livrar hoje? E é interessante no texto, porque diz assim: desembaracemo-nos, ou deixemos de lado o embaraço. Não é Deus que vem tirar o embaraço, é você que vai tirar o embaraço. Nos ensinaram uma expectativa de fé preguiçosa, de que tem um Deus que vai vir fazer tudo pela gente, de que tem os anjos que virão fazer. Não, não, não. Existem coisas que Deus não vai fazer, porque Ele já nos ordenou a fazer, Ele já nos capacitou. Então Ele não vem fazer no nosso lugar. Por exemplo, quem está desempregado e ora a Deus: Senhor, o Senhor é bom, tem a promessa do Senhor na minha direção, e a gente crê nisso. E se eu liberar umas palavras aqui nessa noite e dizer: olha, Deus, essa semana vai e tal, maravilha, sua fé vai ser ativada e você vai se apropriar. Agora deixa eu te dizer, Deus não vai preencher o seu currículo. Deus não vai postar o seu currículo em algum site. Deus não vai em nenhuma empresa entregar o seu currículo. Isso é você que tem que fazer. Acho que na última vez que eu estive aqui, eu falei que tem gente que gostaria muito de casar. Tem uns que estão casados e querem se separar. Cuidado. Isso é laço. Mas tem gente que gostaria muito de casar. Ok. Mas Deus não vai pentear o seu cabelo. Quem tem, né? Deus não vai colocar perfume em você. Deus não vai fazer a sua maquiagem. Deus não vai separar o look que você vai usar. Deus não, é você que faz isso. É você que tem que aparecer cheiroso e cheirosa, bonito e bonita. Claro, sem sensualidade. A gente está falando em outro nível. Então, existem coisas que Deus não vai fazer. Esse texto diz que é eu que tenho que tirar o embaraço. E um dia Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro já estava morto. 3 dias na sepultura. Jesus disse: então, me levem lá. E na conversa com as irmãs ali, Jesus disse: olha, eu não disse que se vocês crerem, vocês verão a glória? Eu não disse que eu sou a ressurreição e a vida? E Jesus chegou lá no túmulo. Não sei se você já prestou atenção, que o texto diz que haviam posto uma pedra na entrada do túmulo. Jesus poderia com o olhar fazer assim, ó, a pedra rolava. Jesus poderia fazer assim, ou Jesus podia fazer e a pedra desaparecia, desintegrava, desaparecia. Jesus podia fazer isso. Aí Jesus disse: tirai a pedra. Às vezes a vida não entra porque a gente não quer tirar a pedra. Às vezes a gente não consegue correr porque a gente identifica o embaraço, mas a gente não tira o embaraço. Depois que tiraram a pedra, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Ninguém poderia fazer isso, homem nenhum, mas ele podia, e ele fez. E Lázaro levantou-se, e não sei como, se arrastou, saiu do túmulo, mas ele estava, porque era a cultura dos judeus, enfaixar o defunto, fazer um charutozinho de faixas no defunto, e colocar lá para descansar na eternidade. Então ele estava todo enfaixado, a vida já estava nele, o poder da ressurreição estava nele, ele estava vivo. Jesus olhou para os discípulos e disse: desatai-o e deixai-o ir. Jesus não foi lá desatar.
tinha a igreja ali presente. E é o que está acontecendo aqui. Aqui é a igreja. A igreja Deus deu recurso. A igreja Deus deu autoridade. A igreja Deus deu o poder para quebrar as cadeias, para quebrar as fortalezas, para tirar os laços. Você é a igreja. Você é a igreja. Então, se há laços na sua vida, se há embaraços na sua vida, se você está atrás de uma grande pedra e não está conseguindo ver a vida, hoje é dia de sorrir para a vida. Hoje é dia de ensaiar passos novos na carreira da fé. Então, eu queria orar agora. Não pense que eu tenho uma oração mais poderosa do que a sua. Mas eu sei que aquilo como igreja que a gente pedir aqui, o Senhor vai fazer. Eu poderia continuar falando aqui mais umas 2 horas. Mas basta que você compreenda que pecado impossibilita a nossa carreira. E embaraços também. E pecado é pecado, embaraço é embaraço. Podemos nos embaraçar com pessoas, com lugares. A relação com o dinheiro, que normalmente se torna pecaminosa, dependendo da situação. Mas algumas vezes apenas fica no nível do embaraço. Não se torna pecado, mas nos embaraçamos nessa relação com o dinheiro. Gostei da palavra que o irmão Ezequiel trouxe aqui, irmão Ezequiel. Fui muito abençoado com a palavra. Então, é isso. Quais os níveis de embaraços você já identificou? Então é você que tem que se livrar deles. Se livra deles. Hoje. A gente vai orar como igreja agora. E você que identificou, uma coisinha ali, meu Deus do céu, pense comigo, meu irmão. Você vai se deixar vencer por uma frustração, por uma rusgazinha, por um sentimento às vezes de inferioridade, por situaçõezinhas dessas que a gente vai abrigando e permitindo na nossa alma. Pelo amor de Deus, tem uma carreira que está proposta. Você precisa brilhar para o seu Pai. Você precisa correr. Hoje a gente fica extremamente satisfeito quando vê os nossos filhos, quando eles estão começando a andar e que eles conseguem ficar em pé, dão o primeiro passozinho, daqui a pouco fazem uma corrida e a gente vibra. É assim que Deus fica nos olhando, querendo que a gente corra, que a gente se desembarace, que a gente tome as asas da alva, que nos tornemos como águias no reino e conquistemos os lugares altos que Ele tem para nós.